ok. Um, de verdade, não sei muito de Schopenhauer, mas um, eu tenho uma pergunta para você. Um, que, que pensa de compatibilidade um, de pensamento de Schopenhauer com outras escolas de pensamento, como, por exemplo, com estoicismo ou com cristianismo? Eh, um, uh, as coisas que tem, as filosofias têm em comum e as coisas um, que têm ideias muito diferentes. Sim. Ah, que pergunta difícil para mim, hein? Pergunta Sim, dificílima. Bom, vamos sim, lá. Pelo que eu posso observar aqui na filosofia de Schopenhauer, dos grandes escritos aí que tem disponível, que a gente tem até tido acesso aqui, principalmente de uma forma mais resumida, né? É o seguinte, a filosofia de Schopenhauer diz muito sobre o mundo como vontade, ou seja, tudo que existe é movido por uma vontade irracional, cega e incessante. Partindo dessa base, né, você vê que o Schopenhauer ele também meio que identifica a situação humana, onde grande parte da nossa vivência ela é, não é escolhida por nós, propriamente falando, né? Nós somos indivíduos que temos cada um aí o seu temperamento, tem pessoas que são de uma forma, outras pessoas são de outras formas, e na verdade todo mundo é completamente diferente um do outro, mas que nós temos aí diferentes tipos de vontade, tentações, etc. E tudo, mais uma vez, que existe é movido por uma vontade irracional, talvez uma ânsia por, seja sobrevivência, criação ou procriação, dependendo da situação. E que assim, isso traz muito sofrimento, segundo ele, né? A vida como sofrimento, ou seja, o desejo ele constante acaba que gerando frustração. E, e ao passo que também, em contrapartida, a ausência de desejo leva ao tédio, né? Então é uma coisa, aquela história do pêndulo sim, que nós falamos sobre na última vez. Então, sim. Um, um, e você me fez uma pergunta a respeito do que isso tem a ver em comparação com, por exemplo, o estoicismo, o cristianismo, não é isso? sim, Então, aí é que tá. Eu acho que isso tudo nos leva à ideia de nos perguntarmos a respeito do livre-arbítrio, né? Então, você vê, sim, enquanto tem filósofos que dizem que nós somos completamente desempoderados em relação a ter uma vida de protagonização ou agir como protagonista, e mediante a tudo isso, né? Que tudo está o tempo inteiro provocando nossas vontades e desejos, mas. Se os estoicos dizem, por exemplo, em contrapartida, que o que importa não é a ação, ou seja, o que importa não é o que nos acontece, mas sim como nós reagimos ao que nos acontece, e aí é que está, então, a nossa apropriação da liberdade, né? Porque, veja, enquanto você tem algumas pessoas que dizem que a liberdade é fazer o que quer ou o que deseja, por exemplo, é, vem a outra filosofia, no caso, que diz que é justamente o contrário. Muito propriamente é você fazer mais o que o desejo, ir ao contrário do desejo. Ou seja, quando você deseja fazer alguma coisa, é você dominar o desejo e acabar que tomando a decisão por si mesmo, né? Antes de agir como, por exemplo, de repente um animal faria. Porque sim, geralmente esses desejos, essa vontade, está sempre ligada a alguma coisa, de forma ou de outra, a vida e morte, né? São pulsões de vida e morte. Ou seja, quer dizer, você vai sempre estar na busca de prazer ou evitar a dor, enquanto sim, você está aqui. Então, é uma coisa muito forte e que é, é preciso falar disso, né? Porque realmente atinge a todo mundo. sim. Um, um, lembra a palestra que eu te mandei há algumas semanas? O filósofo uh, era
católico e ele parece um pouco hostil uh, ao pensamento de Schopenhauer. Uhum. Um, Mesmo respeitando ele como filósofo importante, mas um, as, parece que um, as ideias de Schopenhauer eram um, um, pessimistas demais para ele e também que a ideia que estamos maiormente controlados por nossos impulsos é difícil aceitar porque um, e- no pensamento de Schopenhauer parece que os impulsos são um, geralmente mais fortes que nossos, nosso controle ou nosso intelecto. Uhum. Entendo. É, você vê que, por exemplo, tem até uma ideia de relação com o bem e o mal, por exemplo. Eu acredito que tudo que Deus planejou para a gente, nos colocou disponível, faz parte do plano divino, né? O homem Uhum. não é divino, o homem é parte da divindade e, muito embora nós sejamos a imagem e semelhança, nós somos livres para fazer a escolha, né? Você vê, por exemplo, a história da maçã, onde Adão e Eva estavam livres e tal, tinha já a, a, a sugestão de não comer o fruto proibido, e eles, de forma a usar a liberdade como quiseram, né? Quiseram experimentar o fruto proibido, deu no que deu, e após terem descoberto o outro lado, eles acabaram que se tornando meio que escravos do desejo, né? Sim, Houveram consequências que até hoje perduram aí. Então, veja que essa coisa de ser pessimista ou não, muito embora nós sabemos aí que a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio, e o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Aí que está o grande problema, né? O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Então, tem uma coisa que eu me lembro, em uma das frases de Schopenhauer, que ele dizia que é o seguinte: a compaixão é a base da moralidade. Então, veja sim, só. A compaixão é a base da moralidade. Me diga o que que é a compaixão. Você entende essa palavra, compaixão? sim. Como empatia para outra pessoa. Justamente. Quando a pessoa me diz que ela tem empatia para com outra pessoa, me diz, alguma coisa me diz que essa pessoa que está tendo compaixão para com uma outra pessoa, algo me diz que essa pessoa chegou a algum tipo de domínio de si própria, né? A ponto dela conseguir guardar algumas reservas, tanto, por exemplo, de uma forma mais rudimentar, reservas de energia, reservas de tipo assim, ó, eu não preciso de certas coisas, eu posso até dispor dessa minha energia, ou desse meu objeto, ou desses meus recursos, e eu vou oferecer ao irmão ali que está em situação mais vulnerável, por exemplo. Então, a compaixão. Quando eu penso nisso, que a compaixão é a base da moralidade, eu penso em um sujeito que acabou conseguindo dominar os seus desejos a ponto de não desperdiçar seus recursos, né, com coisas ali que de repente ele conseguiu entender que não seria bom para ele, e ele guardou esses recursos, tanto em forma de recursos de energia física, quanto recursos, por exemplo, financeiros. Ele conseguiu, por exemplo, dominar os desejos, ele conseguiu dominar algum certo tipo de reação ou comportamento que o fez ser um homem superior, vamos colocar assim. Ah, Né? E, sim, sim. portanto, sendo um homem superior, que tem um pouco mais de domínio sobre si, que tem um pouco mais de domínio sobre os objetos ao redor, que tem, de repente, um pouco mais de domínio sobre a palavra, inclusive, e o pensamento, né? Que antes de você reagir, ele conseguia ali raciocinar sobre como ele deve reagir ou como ele deve agir, até antecipando problemas e tal. Então, essa compaixão só pode ser dada
partindo de alguém que consegue ter esse domínio maior sobre si. O que que você Sim, acha? mas você pensa que a compaixão, um, impulso para compaixão é limitado, não é sem limites, porque imagina o mundo atual, o mundo de verdade que onde nós vimos e tem guerras no Médio Oriente, tem guerras na Ucrânia, em muitos lugares do mundo, um, muita fome, muita pobreza, e, e, é difícil imaginar todo o sofrimento no mundo. Eh, E, 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 é mais fácil um, ajudar seu vizinho, mas pensar globalmente dos problemas é difícil, não, pelo menos para mim, não fechar um, o cérebro, porque um, é, como por exemplo, eu ouço as notícias das guerras do Médio Oriente, Ucrânia e outros lugares. Depois, em tempo, um, o sofrimento, as notícias de sofrimento são tão grandes e como é difícil sentir uh, algo. Como um, acho que o ser humano um, um, fica um, menos sensível com mais sofrimento. Então um, uh, e bom impulso, mas um, o instinto de ajudar se, você, a seu próprio mesmo e sua família é muito mais forte que imaginar todo o sofrimento do mundo. Sim. Mas isso também a gente tem que considerar, né? Eu vou dizer que é o seguinte, a gente tem que considerar que nós estamos navegando em uma nova era, vamos dizer assim, a era da informação, onde você hoje tem essa capacidade de trazer como um zoom, detalhes sobre o mundo que nós nunca antigamente tivemos acesso, né? Tem tanta informação aí que às vezes nos torna muito mais vulneráveis aos excessos, inclusive de informação, Assim, e até nós passamos a agir como se fosse da nossa conta. E tem sim, certas coisas que realmente não são da nossa conta, né? Se você for pensar mesmo, sim, o que é da sua conta geralmente é isso, é você, sua família, o seu bairro, o seu vizinho, um ente querido, um amigo próximo e tal. sim. E tudo isso tem nos trazido muita insensibilidade, como você falou, com certeza. E você vê que, por exemplo, tanto é que isso é verdade que a mídia abusa, usa e abusa disso, né? Por exemplo, você vê que é quase o tempo inteiro eles ficam mostrando toda aquela gama ou toda a somatória ali de notícias ruins que ocorreram em todos os cantos de um determinado Ou país, sim, por exemplo, mas e até do mundo, e jogam em cima de um, você. o mídia é um negócio que tenta um, satisfazer as demandas da população, porque se todo vai, por exemplo, se eu tenho um bom dia, um dia feliz, um, todo bem, sem acidentes, sem problemas medicais, não é notícia, só uma coisa uh, inesperada é Uhum. notícia, uma coisa diferente. Um, e acho que é a natureza de mídia como negócio um, dar histórias de coisas uh, extremas e inesperadas. Sim. E isso acaba também fazendo parte de outra coisa que é comum na contemporaneidade. Por exemplo, eu acho assim, tá? Vou citar aqui mais uma vez Schopenhauer. Schopenhauer dizia também
até se contradizendo, ele dizia que é o seguinte, né? Se a compaixão é a base da moralidade, imediatamente você imagina que esse ser que tem a compaixão, ele é um cara mais sociável, que está mais presente na vida das pessoas, né, da comunidade, etc. Mas ele também diz, Schopenhauer diz que o que torna as pessoas sociáveis é, é a sua capacidade de suportar a solidão. Então, Claro, por exemplo, né, portanto, a si próprias, tem que suportar a si próprio. Então, quer dizer, quanto mais você atura e quanto mais você aprende a lidar com o marasmo, ou com mais, uma palavra mais fácil, é o tédio. Quanto mais você se acostuma ao tédio, né, aquela coisa normal da vida, que não tem nada de extraordinário, e muitas vezes é ali que está a felicidade, de repente, para quem se basta, né? É, acontece o seguinte, que grande parte dessa coisa da mídia até trazer esse tipo de notícia ruim, explosiva ou alarmante, é justamente porque talvez um bom número de pessoas se sentem muito desconfortáveis com o tédio. E não conseguem, né? Simplesmente lidar com o silêncio, com o tédio. Portanto, cada vez mais você vê a transição, inclusive no cinema. A gente veio de, por exemplo, E o Vento Levou, que é um filme lá que tinha, de repente, 4 horas, e uma história que foi contada ali, né, com muita calma e tal, passando por vários trechos e mostrando uma vida que não tinha. Quer dizer, mostrando uma vida das pessoas que na época tinham que cavar um poço para poder conseguir água potável. Enfim, toda aquela coisa que mantinha as pessoas ocupadas com coisas que hoje em dia, um jovem aí que tem um celular na mão, ele não teria paciência para levar uma vida daquela, entendeu? Então, hoje você vê que a vida, ela não somente estimulada através da mídia, né? Quer dizer, a mídia projeta esse tipo sim, de emoções. mas pensa do Império Romano, quando um, foi necessário dar espetáculos de gladiadores e uh, no fórum. Um, impulso para uh, uh, coisas uh, muito dramáticas parece uh, uh, parte da natureza humana. Não é uma coisa nova. An- antes estava, gladiadores, agora um, e uh, televisão, internet, todo. Tem mais agora, mas no fundo, um, este impulso para divertir uh, não é coisa nova. E também uh, um, é uma oportunidade para manipular a população. Os imperadores usaram os espetáculos para uh, manipular a população. Manipular a população, muito bem, exatamente. Inclusive chegaram a manipular tanto, né, que eu me lembro de ter um trecho lá dessa história aí de Roma, Sim. que mais uma vez entra Schopenhauer naquela história, né? Às vezes quem tem poder vive uma vida ali segura, na sua bolha de segurança, né, sendo protegido por soldados. Exatamente o que acontece até hoje em dia, né? Então você tem uma população, aquela elite. E essa elite é protegida pelos recursos do Estado, essa elite é protegida pelas acomodações, pelos castelos, pelos grandes prédios ali, onde elas acabam vivendo e tal. Você vê, por exemplo, o próprio filho de Marco Aurélio, que era Cômodos, no caso, diz a história, né, que eu acabei me deparando, que é o seguinte, ele era um cara que foi criado, por ele ter sido de todos os grandes imperadores, o único filho que nasceu homem, portanto, ele poderia suceder ao poder de Marco Aurélio. E Marco Aurélio fez questão de que ele fosse ali, né, e se tornasse imperador. Só que ele não contava com o fato de que Cômodos não era um cara, não tinha sido forjado
de uma forma dura para se tornar um imperador como ele. Quer dizer, ele era um filósofo, um homem de front, né? De infantaria. Ele era um guerrilheiro também, um conquistador e etc. E ele, mesmo assim, insistiu que seu filho fosse se tornasse o imperador. Resultado, ele pegou ali um cara que estava vivendo uma vida de privilégios, comendo bem, tendo acesso a inúmeras mulheres e tal. E depois Assim, que o pai dele faleceu, ele tomou o poder, né? E chegou ao ponto de, por exemplo, nomear dois dos amigos pessoais dele, por exemplo, Cleander, que acabou o traindo de uma forma que não vou explicar agora, mas ele estava o tempo inteiro querendo continuar a sua vida de adolescente, tendo acesso a inúmeras mulheres, etc. E aí, só depois que esse tal de Cleander fez meio que um truque lá. Ele falou: ó, eu vou interromper o transporte da soja, né, do Egito para cá, para Roma, e vou fazer o seguinte: depois que passar um mês aqui, que as pessoas estiverem morrendo de fome mesmo, de fato, e o fato é que as pessoas começaram a morrer de fome e até ter doenças por causa da fome. Ele liberou para que depois ele se tornasse o herói, né? Como se tivesse o cara que, como se fosse o cara que tivesse resolvido o problema da ah, comida. Então, assim, só para concluir rapidinho, depois que tudo isso aconteceu, né? Você vê que a administração, no caso de Cômodos, começou a ficar tão complicada que ele teve que inventar uma solução para isso. Então, ele obrigou todos os membros do parlamento a bancar, a financiar, no caso, os jogos aí, no caso, que você citou, né, no Coliseu. Ele promoveu uma guerra lá entre todos os escravos lá, que eram os melhores. Ele, no caso, foi treinado segundo aquela época, era o maior dos escravos guerrilheiros lá, que era o Narciso. E só que ele falou: eu vou ser o primeiro imperador a participar das guerras, né? Ou seja, dos desafios lá. Só que o que é que ele fez? Como ele era um cara completamente despreparado para qualquer tipo de batalha, de espada ali no caso, ele criou uma fantasia de leão, como se ele tivesse já matado um leão. Então ele entrou assim. Então você vê como é que aquela coisa da imagem impressiona muito o povo, né? Então ele entrou com aquilo. E o que não contaram é que ele deixou as espadas de todos os desafiantes dele cegas. A única espada que tinha corte era dele. E ele estava usando também proteção no tórax, etc. Então ele acabou matando várias pessoas, vários desafiantes dele lá. Enfim, você vê que tudo era uma grande farsa e etc., mas era o famoso pão e circo, né, que funcionava bem e todos começaram a o venerar, ou seja, o adorar por causa desses jogos aí que ele assim, disponibilizou para as pessoas. mas sim, esta ideia um, de monarquia lineal é muito problemática, porque para um exemplo moderno, veja só um, a monarquia da Grã-Bretanha agora. São, um, não tem nenhum, nenhuma habilidade para, para liderar um país. São pessoas completamente inúteis. Sim, sem sombra de dúvida. E talvez isso faça parte também das coisas que estão fora do nosso controle, né? Devido até ao fato de que a população quadruplicou. A população é muito grande hoje, né? Como é que você vai poder também suprir ali de uma forma centralizada? Isso não funciona de fato, né? Não existe nada que seja centralizado que funcione, nem comunismo, nem socialismo, nem muito menos a, a monarquia. Talvez a monarquia seja uma coisa mais justa ainda, né? Pelo simples fato de que um rei, já que ele vai suceder, ele tem o interesse de ter uma administração bem sucedida. Já ah, numa democracia, por exemplo, o cara fica ali 4 anos, faz o tanto de porcaria que ele quiser, ele sabe que ele vai ser substituído e esquecido depois de 4 anos. Então, a tendência é que piore ainda mais, né, na democracia. Mas a boa coisa com a democracia é que as eleições são como um pouco como uma batalha um, para testar.
um, a, a força das pessoas. Eh, um, não, não estou dizendo que as pessoas escolhem as melhores pessoas, mas um, eh, uma pessoa muito fraco não pode ganhar uma eleição. Uhum. Ah, sim, é verdade. E uh, uh, eu tenho uma pergunta para você sobre a arte como escape. A arte, especialmente a música, nos permite transcender temporariamente a vontade. Um, um, Pode comentar sobre isso? Sim. É a arte como a música que pode. Deixa eu ver aqui onde é que está esse trecho. Legal isso aí. A arte como a música pode nos ajudar a transcender a vontade. Sim. Olha, eu acho que isso aí, da minha experiência em particular, eu acho que, como eu disse para você, cada pessoa tem um tipo de temperamento, né? Então, por exemplo, se a gente for recorrer à astrologia, você vai ver que tem pessoas que são regidas pelo ar, pela terra, pelo fogo e pela água, né? Geralmente as pessoas que têm a regência da água são pessoas mais sentimentais e de repente não conseguem ter uma relação muito boa com a realidade, né? São pessoas de repente mais imaginativas, etc. As pessoas que têm a relação com o ar são pessoas mais intelectuais, ou seja, têm mais noção de como as coisas funcionam, têm mais ligação com a informação, até a precisão de ideias e tal. E a circulação de ideias, por exemplo, você vê uma pessoa que tem a mais relação com o elemento terra. O elemento terra já dá à pessoa um pouco mais de estabilidade, dá à pessoa um pouco mais de apego à rotina, gosta de rotina. E aí que vem um grande problema, talvez, tá? E eu vou me incluir nisso aí. As pessoas que são regidas pelo fogo, elas têm uma energia muito forte. Então, você vê que muitos dos grandes rockstars são do elemento fogo. Eu poderia ficar citando vários aqui, mas eu vou, meu. Você tem aí Jimi Hendrix, que era Sagitário, você tem Jim Morrison, que era um Sagitariano, que é elemento fogo. No Brasil aqui você tinha Renato Russo, Cazuza, até o próprio Roberto Carlos, Chorão. Você tem Robert Smith, você tem. Cara, tem tantas bandas, meu, que eu posso lembrar aqui, mas, enfim, esse elemento fogo, principalmente, que relação que tem com. Não estou falando que é só as pessoas do elemento fogo, fora de mim isso, mas você veja assim que quando a pessoa tem no mapa astral dela muitas coisas do elemento fogo, é uma necessidade muito grande de ação. O fogo, ele quer dizer o quê? Energia e ação. Então, se a pessoa tem muita vontade de praticar alguma ação, e as pessoas do elemento fogo, principalmente quando é de Áries, ela geralmente age para depois pensar, né? Ou até muitas vezes para depois se arrepender. O que acontece é o seguinte, é que ao passo que você faz música ou até toca música, pode te dar o benefício de estar fazendo alguma coisa que seja segura. Eu, por exemplo, como músico, eu pego e toco ali, por exemplo, numa festa, ou se eu toco em algum lugar, enquanto eu estou tocando, eu estou até me protegendo, inclusive de estar bebendo muito, né? Se eu tivesse ali no público, eu estaria com as duas mãos completamente livres, né? E a boca livre também, então eu estaria ali, ó, comendo, bebendo e tal, enquanto eu estou aqui, ó. Então, e você tem que entender que nisso, como é que isso acaba nos salvando? Tem todo um preparo, tem o antes, tem o durante e tem o depois de você tocar, de você se apresentar. Então, antes você tem o rehearsal, que é o ensaio, né? Se você é um compositor, você compõe, você arranja. Então, você tem todo um tempo que é dedicado, um tempo e energia dedicado ao preparo e à execução da música. Então, no meu caso, por exemplo, eu gasto tempo. Ensaiando, compondo, arranjando, para depois, na hora do evento, onde está todo mundo ali bebendo, comendo e presente ali no momento onde a música está sendo apresentada, eu estou ocupado tocando, eu estou ocupado cantando, eu estou ocupado interagindo com as pessoas, etc. E depois do show é que vem um pouco, né? Eu já estou meio que esgotado,
A minha energia, aquela eletricidade, como uma pessoa do signo de fogo, que é muito energético mesmo, você se sente descarregado, você consegue descarregar um pouco dessa energia, né? E aí, então, eu já estou preparado ali, por exemplo, para encarar a vida de uma forma a ter os meus desejos mais controlados, digamos, né? Então, você vê que eu creio que é isso. Existe uma coisa muito explosiva dos signos de fogo em particular, tá? Eu não vou ficar citando todos aqui, mas eu sei que tem uma coisa muito ligada aos signos de fogo e à música, principalmente a música mais extrema, que é o rock, por exemplo, né? Música muito mais energética e tal. Então é uma explicação mais pessoal aqui que eu estou te dando. Não sei se satisfez tua resposta, mas Não, queria sua resposta pessoal, é bom. sim. Um, e um, que, outro, que é seu comentário sobre asceticismo, a negação de vontade como praticado por monges e sábios e o caminho para a libertação. Uhum. Isso é interessante, né? Você vê que, mais uma vez aqui, vamos lá, você fala que o ascetismo, né, e a negação da vontade, como praticado por monges e sábios, é o caminho para a libertação. Isso é muito complicado falar, tá? Veja bem, o que que acontece, mais uma vez, né? Segundo Schopenhauer, nós não temos muitas escolhas, né? De repente, nós não escolhemos o que vamos desejar, ou seja, em outras palavras, o destino, ele embaralha as cartas e nós jogamos as cartas, tá? Você não Uhum. está embaralhando as cartas, você pega as cartas e vai jogar com o que você tem. Primeiramente, então, a negação da vontade, como praticado por monges e sábios, é o caminho para a libertação. Veja, eu acredito que sim, só que nem todo mundo vai poder ir ao monte, né? Nem todo mundo vai poder, por exemplo, ir até a Índia, que eu imagino que lá as pessoas, muitos brasileiros, inclusive, fazem isso, né? Muitas pessoas do mundo inteiro, inclusive, vão lá para perto de aqueles grandes nomes lá, por exemplo, Sadhguru Sim, ou Osho, né? Pessoas vão para lá, para próximo desses grandes sábios, que eu imagino, por exemplo, uma pessoa que mora ali na Índia, ela deva ter muitos motivos para poder praticar a solitude, para poder praticar a autorreflexão, né? É um país tão complexo e tão, sei lá, o que me sim. parece ser bastante é, desorganizado no sentido de que não é tão Ou sim, desenvolvido, né? ou eu nunca fui à Índia, mas um, um, o país verdadeiro é muito diferente da ideia idealista, ou pessoas meditando em paz. De verdade, é um país muito violento. Com certeza, é. Sim, Estupros, violência, roubos, sim. sobrevivência, enfim, né? E, É muita mas pobreza. sim, e eu penso que asceticismo pode ser um, um, uma coisa negativa também, porque Com é, certeza. um, uma pessoa ascética um, de extrema rejeita intelectualidade, rejeita pensamento, quer uh, só meditar, pensar de coisas eternas e não pensar do mundo verdadeiro Uhum. e, de, um, e acho que pode ser uma escapa da realidade. Sim. É, a, eu acho assim que essa coisa da negação da vontade, né? Eu lembro que quando você me falou aí, algumas trocas de ideias que nós tivemos, você falou que é o seguinte, cada indivíduo ele vai acabar procurando uma forma de satisfazer seus desejos, suas vontades e tal. Mas assim, a negação da vontade em si, eu não acho que é uma coisa boa. É para isso que nós temos esses tipos de instrumentos, ou seja, de instrumentos que canalizam a nossa vontade. Ou seja, muitas vezes a nossa vontade ela tem sim um quê ali ancestral de desejo por sangue, violência, sexo,
prazeres proibidos e tal. Então, veja, quando você simplesmente nega essa vontade, não é por aí. Você não vai conseguir dominar o monstro. sim, A ideia é que você consiga dominar o monstro. Então, por exemplo, eu mesmo, o monstro que eu tenho dentro de mim, toda essa coisa que né, eu não sei identificar, eu consigo dominar através da arte, sabe? Eu consigo descarregar minhas energias através de tocar, de fazer um show, etc. Então, você tem que ter alguma coisa que canalize, ou seja, que transforme aquela energia pesada, aquela energia até de autodestruição, muitas vezes, em alguma coisa que você possa compartilhar, inclusive, né? Porque as outras sim, pessoas também sentem a mesma coisa que você, mesmo que em menor proporção. Por mas exemplo, outra coisa que é, esta canalização não é só uma questão individual. A sociedade deve oferecer oportunidades também. Porque, por exemplo, falando de Índia, por exemplo, um, uh, se um, uh, agora eles têm engenheiros e programadores, mas de, mesmo de qualquer jeito, o país é muito pobre e muito desorganizado. Então, um, um, uh, uma sociedade com uh, deve ser mais uhum, organizada para dar esta oportunidades de canalizar as sim, energias. sim. Posso fazer uma observação? Sim, Interessante isso que você falou. Então, veja assim, o que que eu percebo, por exemplo, quando você fala da Índia, da China, desses países bastante populosos, eu acho que hoje em dia a Índia, no caso, devido ao Bollywood, né, você tem essa leva de filmes aí que estão surgindo, Bollywood, e sim. eles geralmente têm filmes assim até bastante filosóficos. Eles tentam filosofar ali nos filmes, sempre tem uma moral ali, né, uma moral da história no final das contas lá dos filmes deles. É até bastante interessante. Eu tenho assistido alguns filmes quando eu posso. Então, o que acontece? Uma coisa que eu percebo muito é que, por exemplo, os países que conseguem resolver seus problemas sociais de uma forma melhor são os países que dão vazão, ou seja, que dão apoio a formas de cultura. Então, quando Sim. Schopenhauer disse sobre a música, né, que a música te ajuda a passar por esse tipo a resolver esse tipo de problema do desejo, etc. Tem muitas coisas que a gente não sabe nem nominar, nós não sabemos descrever exatamente o que que é. Então, a cultura, a possibilidade de você apresentar uma cultura, a possibilidade de você falar sobre cultura, a possibilidade de você criar, né, e até se tornar protagonista de uma obra, vamos dizer assim. Oh, sim. Então, Oh, não, sim. só para concluir, deixa eu só concluir rapidinho aqui. Veja bem, quando você pega um país, por exemplo, como a China, que eu não vejo, pode ser ignorância minha ou falta de estar acessando os ambientes corretos para acessar isso. Mas veja, eu da China eu só conheço duas coisas: Bruce Lee, que foi um expoente do cinema americano, e tirando isso, eu conheço algum político ou outro lá, algum ditador da China. Então, enquanto aqui no Brasil e na Índia, por exemplo, e nos Estados Unidos, você tem centenas de milhares de ícones que se tornaram alguma coisa e que são também fonte de inspiração para outros. Quer dizer, você dá chance para o indivíduo ascender, né? Ter uma identidade, falar as coisas que ele quer, mesmo errando, né? E tendo aquele direito de se expressar e tal. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de apresentar sua arte, a liberdade de criar alguma coisa, seja na arte, seja na indústria, ou sabe, no comércio, alguma coisa. Você vê que nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive na Índia, você tem empresários, você tem artistas, você tem gente que cria, né, e que apresenta suas coisas, independente de como elas serão vistas. Oh, sim. Mais uma vez eu vou citar o Jackass americano, né, que é uma coisa estúpida, mas os caras ganharam dinheiro, Oh, mostraram para o sim, mundo, sim. Um, conquistaram o público deles, mas etc. É em importante. questão de engenharia e fabricação e produção, os chinos estão
fazendo muito agora. Mesmo no, ah, com ah, uma grande influência cultural, tecnologicamente um, ah, estão fazendo muito. E um, ah, o- voltando ao caso de Índia, se um, e- país onde as pessoas estão um, sem água potável, sem vasos sanitários, um, com, com muita pobreza, um, acho que no mesmo tempo falando de esteticismo é ridículo, porque um, o, resolver os problemas verdadeiros do mundo é importante também. Não como e, uh, uh, atuando como e resolvendo problemas de engenharia, um, de sanidade, um, para dar uma vida aceitável às pessoas. Talvez não uma vida de luxo, mas pelo menos uma vida digna e limpa. Com certeza, é um grande passo. E você vê que, por exemplo, eu acredito assim, tá? Eu acredito que todos estão, de uma forma ou de outra, caminhando para um lugar onde será melhor. Eu sou um Sim, otimista. Então você vê que, por exemplo, muito embora eu esteja falando para você que na China, por exemplo, você não vê pessoas, né, grandes indivíduos assim que possam dizer que, ó, esse cara é um ícone de tal área e tal. Mas existe esse tipo de contribuição que eles irão trazer e também existe uma coisa que é, eles vão acabar que conquistando através da troca de ideia entre outros países. Você sabe que os chineses estão imigrando, né, para o Canadá em massa, eles estão comprando muitas coisas, inclusive no Canadá, muitas comprando bairros, inclusive, que eles têm muito dólar lá, muito dólar. Então eles vão acabar de uma forma ou de outra experimentando a vida do sim, Oeste, né? Me dá só um sim. segundinho, me dá só um segundinho que eu preciso receber uma mercadoria aqui. Só um segundo, já volto. Ok, certo. Mas Perdão. falando de influência cultural, um, um, uma coisa interessante é como popular é a cultura coreana agora. Pessoas, muitas pessoas gostam de séries coreanas e música coreana e uh, a influência cultural e vem com a influência econômica, porque agora um, Coreia é país muito rico e, uh, a influência cultural está crescendo com a economia. Então, pode, imagina 30 anos, 40 anos, ninguém uh, estava interessada em, em cultura coreana. Uhum. Muito embora esses grupos aí que se apresentam ao mundo são grupos tipo, vai, Backstreet Boys, né? São grupos ali feitos para marionetes, né? Sim, Marionetes. sim, Mas já é uma coisa, né? Já é alguma coisa. Já começa a mostrar a cara e criar seus ícones e tal, né? Isso é um sim, processo que vai levar tempo, até aparecer alguma coisa original de fato. sim, Mas onde eu estava falando era o seguinte, que é importante você ver que hoje, né, depois de você ter uma China aí que poderia comprar os Estados Unidos e tanto dólares que eles têm em cash, eles têm mandado, quer dizer, muitas pessoas chinesas têm ido
ao Canadá, aos Estados Unidos e tal, né? E eles têm, no caso aí, até inclusive experimentado o estilo de vida Sim. de norte-americanos. Você vê que grande parte dessas pessoas, por eles ou elas terem muito dinheiro, eles acabam até protagonizando shows ali como se fossem dos Kardashian nos Estados Unidos, de Oh, tanto que eles claro. consomem, né? Sim, E até criando certas convulsões nos mercados locais de real estate, né? Ou seja, compra e venda de casa. Tem sim. abalado bastante lá em certos lugares, eu tenho escutado. Mas que, por exemplo, né, uma coisa que é interessante, como eu falei, você vê até que parte da miséria desses grandes países superpopulosos é justamente a falta de deixar ou de permitir, evolutivamente, vamos dizer, essas pessoas não tiveram, de repente, o direito ou o meio de protagonizarem umas vidas que fossem mais baseadas nas áreas da vida que justamente mantêm as pessoas ou protegem as pessoas desses ciclos da vida que Schopenhauer diz, ou seja, esses esses pulsos de vida e morte o tempo inteiro, tá? Ou seja, querer procriar e não criar coisas, na verdade, né? Porque você quer queira, quer não, até você está mais perto de Deus quando você começa a querer, durante sua vida, ter um domínio tão grande sobre si que você sabe, cara, que você, por exemplo, né? Você nasce, se torna um indivíduo inteligente, idealmente, você se torna um indivíduo inteligente depois de frequentar uma escola decente, né? Uma escola que promova a, a, a liberdade de pensamento, que promova, por exemplo, a, a ideia de que o indivíduo deva ser uma pessoa, digamos que não é autossuficiente a ideia, mas sabe, uma Autônomo? pessoa que seja um protagonista da própria Ok. vida, Sim, né? Sendo responsável por suas escolhas e tal, e etc. sim. Então, essa ideia que os chineses e os indianos, no caso, vindo para o oeste, talvez eles terão mais essa oportunidade de criar coisas, de lidar com outras áreas da vida, né? Não somente a construção, porque até a própria construção você vê que é uma coisa que não tem dado tão certo, até na China. Você sabe que eles construíram algumas cidades e as cidades se tornaram cidades fantasmas, né? Oh, Tamanho é a sim, força sim. que eles têm para construção, mas nem para habitar. Tem sucessos e fracassos lá. Mas em outros campos um, tiveram muito sucesso, como um, a fabricação de um, uh, como um, trens rápidos, uh, o trem Trens. rápido. Ah, sim, Sim. sim. Mas outra coisa, mudando a questão um pouco, um, que, talvez o centro da civilização, o poder da civilização está mudando mais aos países asiáticos, como um, e, um, os Estados Unidos e Europa estão perdendo influência e poder cultural e econômico. Não de repente, mas gradualmente, talvez o, o, o centro de poder, o centro de civilização vai mudar a Ásia. E, é uma possibilidade como uh, um, uh, fa- um, pensando do Império Romano, um, a mesma coisa aconteceu uh, depois em tempo, um, a vitalidade uh, do Império agatou. Uhum. Sim. E em realidade que talvez devemos aceitar ou pelo menos contemplar a Uhum. possibilidade. Pode ser que sim. Mas eu acho que existem coisas, né, que todos nós passamos, inclusive as grandes sociedades passam por isso. Então, existe uma. Não, não é à toa que os Estados Unidos, por exemplo, seja uma nação
que não só, eu sei que eu entendo que eles são meio que o xerife do mundo, tá? Em poderio militar, e etc. Mas não é isso que torna os Estados Unidos um país tão adorado e respeitado e até admirado de muitas formas. É justamente isso. Eu acho que tem um aspecto humano dos Estados Unidos que isso inclui, inclusive, todos os grandes ícones americanos, vamos dizer. As grandes músicas, os grandes artistas, os grandes políticos, as grandes empresas o que essas empresas promovem e tal. Então, esse aspecto humano, né, até filosófico, tá? A literatura de forma geral. A literatura está nos livros, Sim, nos o produto, filmes, o, na música. um, os produtos culturais, como um, o, a coisa mais exitosa, de mais sucesso nos Estados Unidos e a ideia de sonho americano e estilo de vida americano, mesmo não é 100% verdade, é muito da mitologia, mas é uma ideia muito com muita atração, muita força. Sim. Mas isso é algo que terá que ser, né? Esses outros países aí que, no caso, estão subindo, e eu acho uma coisa legal também, porque por mais que, por exemplo, a China aí, você vê que a China é um país que de alguma forma ou outra, eles mantêm a população deles meio que silenciada ali, sabe? Ninguém tem voz, ninguém protagoniza muita coisa. Você não vê esses grandes ícones aqui, como eu Não, falei. Eu só conheço o Bruce Lee. todo mundo está vigilado 24 horas por dia. Sim. Mas você vê que tem um lado bom da China, por exemplo. A China, eu nunca vi a China invadir ninguém, invadir um outro país, por exemplo. Tem uma coisa ali que é uma coisa assim, sabe? A gente tem que resolver nossos problemas aqui e que se dane o mundo lá fora, sabe? Eles têm uma coisa que eu acho que é daí que tá a razão, por exemplo, pela qual um cara como, por exemplo, o inglês, que era aquele filósofo que nós falamos uma outra hora também. É, my goodness. Um filósofo inglês que morou muito tempo na China, poxa, que falava muito sobre Ou Alan Watts? Alan Watts, isso. Você vê que, por exemplo, por que diabos um cara sai da Inglaterra e vai para a Índia, por exemplo, para a China, aliás? E o que ele quer na China? Ele quer justamente saber como é que essas pessoas conseguem aturar esse tédio, essa imposição, sabe, esse massacre até do ego. Porque lá os egos devem ser massacrados, sabe? Você não tem muito direito a. Você vê no Japão, por exemplo, quando um japonês, né, na linha de produção, descobriu o LED, que é o LED, que proporcionou as TVs de irem daquele big box para aquela flat screen, né? Quando ele descobriu um elemento lá que pudesse transformar a TV disso para isso, ele reivindicou uma recompensa a mais para ele como indivíduo. E a sociedade japonesa inteira foi contra o cara, porque achava que ele era um mercenário. Ah, você está querendo ser melhor que os outros, só porque você inventou isso aí. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas chamavam ele de escravo. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo pego por uma faculdade americana e saiu do Japão e foi para os Estados Unidos para ganhar mais e para ajudar as empresas americanas a produzir mais daquilo que ele tinha inventado. Então você vê como é que são duas escolas? Sim. Que é a pergunta? Não, não estou fazendo uma pergunta. Eu falei que você quero que você perceba que são duas escolas. Uma escola tem um Oh, pensamento sim, completamente assim, né? Para você, eles não, ó, se você acende, eles vão te dar uma martelada. Fica aí, oh, você tem sim, que ser sim, igual a todo mundo, sabe? E a outra escola, que é a escola americana, justamente não. Ele quer que o indivíduo acenda, opa, mostra o caminho, sabe? Se você conseguir alguma coisa melhor, mostra o caminho. Nós temos que seguir o líder, sim, entendeu? Enfim, é um papo para outra conversa, mas só um comentário aqui. certo. Mas vamos lá. Muito É interessante, interessante. Depois nós podemos falar sobre isso. sim.
Ou a próxima sessão gostaria de voltar aos temas de estoicismo de novo. Tudo bem, vamos Ok, sim. ok, Voltaremos ao estoicismo. ok. Nos vemos em Obrigado. breve, então, hein? O tempo passou muito rápido hoje, mas Sim, sim. agradeço muito mais uma vez. Obrigado. Tenha um ótimo Tchau. dia. Obrigado. Valeu.